Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus 5, vamos ler um texto bem conhecido de Mateus 5, versículo 13 em diante. Mateus 5, a partir do versículo 13, vamos ler até o verso 16, tá? Antes que nós façamos a leitura do texto citado, só para lembrar os irmãos, porque inclusive esses dias, acho que era no grupo do WhatsApp do Ministério de Louvor, estavam alguns irmãos perguntando: não, o mês de que mesmo? É o mês de que mesmo? Então eu pergunto para vocês, nós estamos no mês do... Por isso que está fraca ainda, vamos lá. Estamos no mês do testemunho. Vamos lembrar então a nossa visão como igreja. Transformar pessoas em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus, que conheçam as Escrituras, amem os irmãos, busquem a santidade, vivam por princípios, tenham um bom testemunho, preguem o Evangelho, tenham o coração de servo e valorize a família. Então, nós estamos no mês da pregação enfatizando ter bom testemunho. Então vamos ler então Mateus 5, a partir do versículo 13, que diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Meus irmãos, o nosso país, nos últimos 2 anos, tem passado por esse momento histórico muito difícil. O momento que o nosso país está passando, segundo analistas, tanto da área de economia como da área de política, é um momento extremamente crítico. Há algum tempo atrás eu vi, se não me engano, a Miriam Leitão, uma economista que trabalha na Rede Globo, numa entrevista com o senador acreano, o Jorge Viana, fez a seguinte afirmação para ele: o país está passando a maior crise econômica da sua história. Em 500 e alguns anos que o nosso país tem de descoberto, os estudiosos têm dito que é a pior crise econômica que o nosso país já viveu. E quando nós olhamos esse cenário do nosso país, eu não sei você, mas a mim me vêm inúmeras perguntas, questionamentos sobre por que o nosso país não muda. Qual é o maior problema do nosso país? Quando eu faço essa pergunta, qual é o maior problema do nosso país, você não é obrigado a concordar com a minha opinião. Talvez você possa dizer assim: ah, pastor, é só dinheiro. Coloca dinheiro, resolve tudo. Meus irmãos, na minha maneira de ver, o nosso maior problema é ético e moral. A nossa sociedade é muito falha com os seus princípios éticos. A nível de exemplo, há alguns anos atrás, quando o ex-presidente americano Bill Clinton quase enfrenta um processo de impeachment por um caso extraconjugal, os jornalistas brasileiros faziam chacota. Como é que poderiam impeachment alguém por causa
abre aspas, de uma bobagem desta. O nosso maior problema, meus irmãos, no meu modo de ver, é ético e moral. A nossa sociedade é corrupta. E aí você pode dizer, pastor, eu concordo com o senhor. Sim, nossa ética é muito falha. Eu, pessoalmente, eu gostaria de nunca mais ouvir essa frase. Jeitinho brasileiro. Quando nós estamos no trânsito, nós percebemos a falta de ética. Quando nós estamos nos bancos, nós percebemos a falta de ética. Quando nós estamos até num comércio, nós percebemos a falta de ética, tanto de clientes para com os vendedores, como de vendedores para... É incrível o desrespeito, a falta de moralidade que a nossa nação tem. Mas pastor, o que tem a ver isso com o meio do testemunho? E mais especificamente, com o texto que lemos, onde Jesus faz duas asseverações sobre nós, dizendo que nós somos o sal da terra, e depois que nós somos a luz do mundo. Quando eu medito num texto como o de Mateus, que nós acabamos de ler, e vejo o retrato do nosso país, eu me pergunto, por que a igreja não tem conseguido mudar a moralidade do nosso país? Porque parece-me que a intenção de Jesus, quando ele fala que nós somos o sal da terra, daqui a pouco falaremos um pouco mais sobre isto, entre tantas coisas que Jesus poderia ter em mente, uma delas é que o sal tem a função de preservar, de pôr um limite na contaminação, de dizer mais ou menos assim, aqui não. Estabelecer um limite. O texto de Mateus, irmãos, está num contexto interessante. A opinião que eu tenho sobre o texto é muito simples. Em primeiro lugar, as duas afirmações que Jesus faz sobre o sal da terra e a luz do mundo, ele está se reportando aos seus discípulos. O contexto de Mateus é muito específico. No capítulo 5, quando Jesus começa o Sermão da Montanha, que ele diz que a multidão se agregou a ele, mas ele chamou para perto de si os seus discípulos e passou a ensinar esses discípulos. Portanto, é a igreja que deve ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas também, em segundo lugar, é interessante, porque nós temos os versos que antecedem o texto que lemos, são o que nós chamamos, ou os estudiosos das Escrituras chamam, as bem-aventuranças. E a maneira pela qual nós olhamos as bem-aventuranças, talvez você nunca parou para refletir sobre as implicações das bem-aventuranças nas nossas vidas e, mais especificamente, o que significam as bem-aventuranças. Por exemplo, quando começa, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, acredito que seja essa, exatamente, a segunda bem-aventurança. Os mansos, e aí segue as bem-aventuranças. Mas imagina só, se as bem-aventuranças significam as características de um cidadão do reino, se as bem-aventuranças as facetas de um indivíduo que faz parte do reino de Deus, depois que Jesus cita as bem-aventuranças, aí ele olha para essas pessoas
que devem ter essas facetas em sua vida, de mansos, que choram, de humildes de espírito. Jesus diz assim: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Jesus olha para cada um dos seus seguidores e dá esse desafio. Mas o nosso país, infelizmente, parece que não muda. Eu estava dando uma olhada hoje nas estatísticas sobre o número de evangélicos no Brasil. O penúltimo censo que foi feito, um dos, sobre esse assunto, em 2000, o país tinha cerca de 16% de evangélicos. Em 2010 foi feito mais um censo. De 2000 a 2010, o índice de evangélicos cresceu no Brasil 64,5%. Até 2015, a projeção é que o nosso país tenha 25%, ou seja, um quarto da população brasileira. Não é 25 milhões, é 25% da população brasileira se diz ser evangélica. Mas a pergunta continua: por que o nosso país não muda na sua moralidade? Por que os valores da nossa sociedade são tão ruins, são tão baixos? Eu tenho visto, para vocês terem ideia do que eu estou falando, se naturalmente tem havido um crescimento evangélico no nosso país, as mudanças sociais eram para estar acontecendo. Mas eu tenho visto muitos cristãos dizerem o seguinte: eu não voto no outro crente. Já ouviu essa frase? Eu não voto no outro crente. E eu não vou, na mensagem aqui não tem nenhum objetivo de fazer você mudar de ideia. Se você vota ou não vota. Agora eu acho extremamente contraditório como é que eu sou um cristão e creio no poder do evangelho de transformar vidas, e eu digo que um ímpio pode ser mais moral do que um cristão. Você não acha? Se eu estou dizendo que ele é pior do que o ímpio, eu estou dizendo que eu também sou. Mas infelizmente há uma outra faceta de que muitos que se dizem cristãos e entram, por exemplo, não estou dizendo que são só os políticos que são os errados no nosso país, não. É a sociedade. E a igreja está inserida nela. Portanto, ela também participa disto. E eu não vou usar o termo também igreja brasileira, não acho bíblico. Eu vou usar o termo a igreja de Cristo no Brasil, que é assim que o Novo Testamento chama. Quando tem a oportunidade de fazerem diferença, seja em que setor for da sociedade, mas como exemplo na política, muitas vezes decepcionam. Uma vez conversando com um político, na época prefeito, e ele é de família cristã, nasceu em um lar cristão, se diz ser cristão, eu perguntei para ele: é possível ser crente e político, exercendo mandato? Ele riu e disse: pastor, dá para ser político e crente, mas sentando nos últimos bancos. Não dá para sentar muito pela frente. Palavras dele. Isso há uns 10 anos atrás, eu não sabia se risse ou se chorasse. Meus irmãos, nós precisamos fazer algumas reflexões sobre o texto que nós acabamos de ler diante dessa situação. O que está acontecendo de errado com a igreja de Cristo no Brasil? E antes que eu esqueça, eu espero que quando eu cite
está acontecendo de errado com a igreja no Brasil, cada um de nós possamos estar sempre refletindo o que está acontecendo de errado comigo, porque eu faço parte da igreja de Jesus Cristo no Brasil. Você faz? Diga amém. Não é só porque a gente fala igreja, a gente sempre pensa na igreja dos outros. A gente sempre pensa nos outros. A gente não pensa na gente. A primeira, meus queridos, talvez o erro número 1 da igreja de Cristo no Brasil é que ela mudou o seu foco e o seu propósito na pregação. O foco da pregação da Bíblia, e especificamente a pregação do Evangelho, o foco sempre é chamar pecadores ao arrependimento. É chamar pessoas das trevas para a maravilhosa luz. Infelizmente, algumas igrejas não fazem mais isso. Não pregam mais um evangelho que chama o ser humano de pecador e que ele precisa de um arrependimento, que ele precisa de um salvador. O foco da Bíblia é esse, e o propósito da pregação deve ser esse: chamar pessoas ao arrependimento, chamar pecadores a ter uma vida transformada. E isso implica também, meus irmãos, que até mesmo depois que pessoas tomam a decisão de aceitar Jesus Cristo como Salvador, nós, como Igreja de Cristo, nunca deveremos parar de pregar a influência do pecado na vida de cada um dos filhos de Deus. Talvez você possa imaginar em algum momento que você é melhor do que aquela outra pessoa que ainda não aceitou a Cristo. Você não é, eu não sou. Uma vez vi um pastor dizendo que foi pregar numa penitenciária e um dos presos chegou para ele e disse: "Ah, pastor, o senhor é um homem muito bom." Ele disse: "Sou não." Mas porque a grande diferença entre mim e você é a graça de Deus que me alcançou. Nós nunca deveríamos esquecer, irmãos, frases como aquela do apóstolo Paulo: "Miserável homem que sou." Porque se nós lembrássemos sempre disso, nós entenderíamos que todos nós precisamos ser transformados todo dia. Porque às vezes a igreja prega o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho de transformação, e às vezes a gente, por uma religiosidade, imagina que depois que aceitou Jesus, aí pronto, estagnou, não precisa mais nenhuma mudança. Não é isso que o Novo Testamento ensina. Vinde após mim, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O segundo erro que a igreja tem cometido, irmãos, é naturalmente, mas antes falando do segundo erro, falando sobre a influência do pecado nas nossas vidas, eu acho que cabe muito bem aqui para exemplificar o que o pecado está impregnado na vida de cada cristão. É a analogia de Jesus, no versículo 13, quando ele chama os cristãos de serem o sal da terra. Ele diz: "Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor?" A gente que talvez não tenha noção do sal que era usado no Oriente Médio na época de Jesus, ele pode perguntar: mas que pergunta sem sentido. Porque o sal que nós compramos é purificado, é industrializado, não tem nenhuma chance daquele sal perder o sabor. Mas o sal que era usado na época de Cristo era basicamente recolhido no Mar Morto. E aquele sal possuía muitas impurezas, muitos outros minerais. E aqueles minerais, no decorrer do tempo, tiravam a salinidade do sal. O sal poderia perder o seu sabor. Por que eu lhe digo, meus irmãos, que essa analogia de Jesus é perfeita para nós? Porque em cada cristão possui de fato o sal puro. Mas também existe as impurezas do pecado que ainda está impregnado na nossa natureza. Que se a gente, como diria os irmãos pentecostais, se a gente não vigiar e orar,
Podemos sim ficar um crente sem sabor. A segunda falha que eu percebo, irmãos, que nós temos falhado como igreja, eu estou falando nós coletivamente como igreja de Cristo no Brasil, a igreja tem falhado no seu testemunho. A igreja, em primeiro lugar, tem falhado na pregação, no foco da sua pregação. Mas a igreja também tem falhado no seu testemunho. Jesus chama a cada cristão a ser o sal da terra. Jesus chama a cada cristão a ser a luz do mundo. Semana atrasada a gente estava em Cruzeiro do Sul. E à tardinha fomos visitar um dos meus cunhados, irmão da Vângela. Viu, Kate? Irmão da Vângela. Hein? E quando nós voltamos de Monso Lima para onde meu sogro mora, em Assis Brasil, à noite, e tem trechos que é muito escuro, não existe iluminação alguma. E eu digo, vou já fazer um pouco de adrenalina aqui com os meninos e a Vângela. Diminui a velocidade do carro, a gente vinha a uns 13, 14 só, brincadeira. Estava mais devagar, e eu desligava o farol. A Vânia gritava em desespero. O Lucas e o Daniel, pai, deixa. Mas eu fazia aquilo ali, eu lembro, gente, trevas quase que total. A gente não conseguia enxergar literalmente quase que um palmo adiante do nosso nariz. E quando eu ligava a luz, eu percebia exatamente o oposto disso. Por que eu estou falando disso, meus irmãos? Jesus fala que os cristãos são a luz do mundo. E isso implica, irmãos, que o mundo está em trevas. Nós sabemos disso. O mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. E cada cristão é chamado para ser um luzeiro, uma lâmpada no mundo. Quando eu era criança, lá no Seringal, onde eu nasci, a gente usava um instrumento bem semelhante ao que Jesus cita aqui no texto. A gente usava a lamparina. Quantos aqui sabe o que é lamparina, poronga? Levanta a mão aí. Muita gente sabe. A gente usava a lamparina. E quando a gente acendia a lamparina ou a poronga, meu pai sempre dizia, coloca no lugar apropriado para que pudesse o raio da luz iluminar o máximo possível da casa. Quando eu fui agora lá no Seringal visitar o meu pai, eu perguntei, pai, cadê as lamparinas? Disse, meu filho, tem algumas ali, tinha umas porongas lá. Aí eu percebi umas lanternas de pendurada na casa. Disse, filho, a gente não usa mais quase poronga, a gente usa agora lanterna. É um tipo específico de lanterna que tem uma durabilidade, me parece que é a bateria. E aí ele pega a lanterna e coloca no lugar da lâmpada. Mas por que eu estou falando da lanterna, lamparina, irmãos? Porque quando você acende uma luz, coloca uma luz, você coloca no lugar mais apropriado possível, mais estratégico possível, para que ela possa iluminar o máximo possível. Jesus fala sobre isso, irmãos. E como luz, nós somos chamados para iluminar o mundo que já jaz no maligno, o mundo que está em trevas. Então nós temos falhado. Eu, você, Igreja do Senhor Jesus tem falhado no seu testemunho, tem falhado em ser sal e luz. A igreja, meus irmãos, nesse aspecto, antes de passar para o terceiro ponto, gostaria que você entendesse que quando Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ele está dizendo, a igreja deve ser um referencial de moralidade. É isso que ele está dizendo. Eu já falei isso há algum tempo atrás. O Cláudio Duarte, pastor, em uma de suas pregações, alguém me mostrou o vídeo, acho que o Max mostrou um dos vídeos dele, ele dizendo que, ouvindo um debate de um antropólogo com a outra pessoa, e a pessoa extremamente chateada, essa pessoa possivelmente um ateu, com os cristãos, porque não aceitavam a homossexualidade. E aí o antropólogo, na maior tranquilidade, falou assim, rapaz, fique tranquilo, eles vão aceitar. E o Cláudio Duarte disse que chocou quando aquele antropólogo falou que eles vão aceitar. E aí a pessoa indagou, mas como que eles vão aceitar? Disse, não, porque até algum tempo atrás,
Eles não aceitavam o divórcio. Eles já estão aceitando. É só questão de tempo. Eu tenho tanto medo de dizer isso, meus irmãos. Parece-me que pode ser uma verdade. Porque nós, irmãos, somos chamados como agentes transformadores. Agentes para ser referencial, para que o mundo olhe para nós e diga, precisamos ser diferentes. E não nós olharmos para o mundo e dizer, precisamos ser como eles. Terceiro erro que nós como igreja temos cometido, irmãos, a igreja está falhando como agente influenciador. A igreja tem falhado como esse organismo deixado por Deus para transformar vidas, para influenciar vidas. Deixa eu tentar ilustrar o que eu estou lhe dizendo com a passagem do Antigo Testamento. Ló era para ter sido um agente transformador ou influenciador de Sodoma e Gomorra. Mas parece-me que aconteceu o contrário. Ele foi um ser que foi absorvido por muitas coisas daquela cultura pagã ante Deus. E me parece que nós, às vezes, temos alguns aspectos semelhantes a Ló. Talvez você, como eu, ouviu muito essa frase do psicólogo Piaget, dizendo que, pastor, está certo, porque o indivíduo é fruto do meio que ele vive. Mas a igreja de Cristo, irmãos, ela deve ser o corpo ou o organismo transformador do meio, não para ser transformado pelo meio. Ela tem que ser a transformadora do meio. E a igreja no Brasil tem tido muita dificuldade para fazer isso acontecer. Os versos 14 e 15 nos dizem isso, olha só. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia todos os que se encontram na casa. Perceba o que isso está dizendo aqui? Que, em primeiro lugar, é impossível um crente se esconder. Uma das cenas mais bonitas que eu já vi é passar a noite no topo da favela da Rocinha, Rio de Janeiro. É muito bonito. Você vê aquele morro enorme. Mas por que é tão visível? Porque é uma cidade no morro e à noite a gente vê as lâmpadas. É muito bonito. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que da mesma forma que não dá para esconder a favela da Rocinha, à noite, sobretudo, não dá para esconder um crente. Um crente, ele deve sempre ser um ser influenciador. Nem ser um pouco se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, no lugar apropriado, para que possa iluminar todos que se encontram na casa. Então nós somos chamados para sermos agentes transformadores deste mundo. O texto do apóstolo Paulo, em Efésios, ele diz que nós devemos ser como luzeiros brilhando no mundo. E onde começa, meus irmãos, essa ação? Exatamente onde estamos. Quando nós falamos de igreja, é muito cômodo para cada um de nós querer sempre achar que a responsabilidade é do outro, é da outra igreja, é daquela outra denominação. Mas onde começa a ação dos discípulos do Senhor Jesus Cristo como sal e luz do mundo? Cada um de nós, meus irmãos, no lugar onde estamos, no lugar onde Deus nos colocou,
Cada cristão, meus irmãos, é chamado a ser esse sal e essa luz, lugar que Deus nos colocou. Cada um de nós, segundo o texto, está exatamente no lugar estratégico. Cada um de nós estamos exatamente como uma cidade edificada num monte. Cada um de nós estamos como uma lâmpada colocada no lugar apropriado para que possa expandir a sua luz no lugar mais longínquo possível. Agora, irmãos, nós temos que ter cuidado, porque me parece que esse crescimento demasiado evangélico pode acontecer ou está acontecendo o que disse o filósofo Nietzsche, que quanto mais luz, mais sombra. Parece que nós estamos pensando que nós fomos chamados para ser sombras. Não, nós fomos chamados para ser luz. Nós somos chamados para ser sal. E onde nós estamos, meus irmãos, é esse lugar que as pessoas estão, ou deveriam estar, olhando para a luz que nós estamos irradiando. Jesus, em João capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 14, ele diz: vocês são a luz do mundo. É como uma ilustração pequena. Jesus é essa lâmpada, essa luz, que cada cristão que está agregado a ele, tem também uma luz provinda de Jesus, para poder ser esse luzeiro no mundo, para que as pessoas possam ver as nossas boas obras. Então, cada um de nós, aonde estamos, precisamos entender isso, meus irmãos. Eu não preciso ir para o Congresso Nacional para ser sal e luz. Eu não preciso ir para a Câmara dos Vereadores para ser sal e luz. Eu não preciso ir, meus irmãos, para o Judiciário. Eu preciso entender que Deus me colocou no lugar estratégico para que a luz que você e que eu irradiamos, a gente possa iluminar as pessoas que estão dependendo desta luz. É por aí que a mudança vai acontecer ou está acontecendo. Para a gente concluir, meus irmãos, temos que entender qual é a razão de um bom testemunho. O versículo 16, Jesus diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Esse é um dos versículos que eu acho interessante, porque a Bíblia chama o ser humano pecador, que está morto em seus pecados, diz que ele é cego porque está nas trevas. Mas esse versículo diz que essas pessoas podem ver a luz que irradia um cristão, para que vejam as vossas boas obras, para que vejam nossas boas obras e derem glória a Deus, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Irmãos, existem tantas estratégias de evangelismo, muitas estratégias, mas eu diria, meus irmãos, que a maior estratégia de evangelismo está no nosso testemunho. Amém? É isso que Jesus está dizendo. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que estás nos céus. Ser sal e ser luz, meus irmãos. O nosso mundo precisa, o nosso país precisa, a nossa cidade precisa de que a igreja de Cristo seja o que ela foi chamada para ser. Amém?